Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 28 de junho de 2025, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um pequeno ataque russo com drones de ontem para hoje, apenas 20 e poucos drones, não causou nenhum grande problema aqui para a Ucrânia, né? A Ucrânia, por sua vez, fez um grande ataque contra a região aqui de Volgogrado, uma base aérea aqui, e conseguiu destruir 4 aviões russos aqui em Volgogrado. Uma excelente notícia, mais um ataque com muito sucesso, 4 Su-34. 2 foram completamente destruídos, 2 bastante danificados, é a grande notícia do dia. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, e na posição diplomática também não tivemos nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Apenas o Putin reconhecendo os problemas econômicos da Rússia, mas dizendo que ele vai resolver isso rapidamente. Vamos entender esse caso aqui, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Aspone de Uncapsland e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês mais uma vez da nossa vaquinha que está acontecendo. Estamos angariando 50 mil reais para ajudar os brasileiros que estão chegando lá na Ucrânia. O Alex Silva providenciou um lugar para eles ficarem lá. Lembra, eles levam de cerca de 2 semanas normalmente, mas às vezes atrasa um pouco mais para fechar a documentação com o exército ucraniano. E aí, a partir daí, quando eles assinam um contrato, eles passam a ficar lá no quartel, lá no centro de treinamento, mas nesse período em que acerta a documentação, o pessoal precisa de ajuda nossa, então vamos fazer essa ajuda. A vaquinha está aqui, o link está na descrição desse vídeo, tem a descrição dos prêmios aqui, são prêmios simplesinhos, tá, gente? É prêmio simbólico aqui, selos, badges de unidades ucranianas. Esse aviãozinho aqui é um tokenzinho feito com aço de Su-30. E ó, esse aqui é o último, tá? Não tem mais, eu não estou vendendo mais, não estou fazendo mais lá, porque já acabou o aço, né? O avião caiu, já acabou o aço que podia ser aproveitado para isso. Então, se quiser aproveitar, quiser ter um tokenzinho de aço de avião russo, Su-30, que foi derrubado lá, é a oportunidade de vocês. Já está com mais de 50% vendido, mas dá tempo de comprar ainda. Então, obrigado aí a todo mundo que participou, que já comprou seus números. Quem não comprou ainda, por favor, não deixe de ajudar. Obrigado aí a todos vocês, tá? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, de ontem para hoje foram 23 drones apenas, só 23, poxa. A Rússia está fazendo aquela estratégia que eu falei para vocês. Ela está mandando alguns dias com poucos drones, e aí de repente manda uma grande quantidade de drones para tentar sobrecarregar a defesa antiaérea ucraniana. Não tem funcionado, mas lógico, é mais uma estratégia que eles estão usando aqui, né? Bom, houve um ataque contra um dos drones, atingiu um apartamento de 21 andares lá em Odessa. Pessoas ficaram presas, os bombeiros tiveram que resgatar 5 pessoas, crianças e coisa e tal. Infelizmente, 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas nesse ataque. Muito triste isso, um ataque contra um prédio residencial totalmente sem motivo militar, né? Bom, mas a grande notícia do dia foi o ataque contra a base aérea de Marinovka, em Volgogrado, tá? Marinovka fica aqui em Volgogrado, essa cidadezinha aqui um pouco a oeste de Volgogrado, tá aqui, ó, Marinovka. E a base aérea é essa base aérea que fica aqui, a base aérea de Marinovka, que justamente foi atacada pelos ucranianos, né? Então, Volgogrado é a antiga Stalingrado, vocês lembram, muito famosa na Segunda Guerra Mundial, né? Mas essa base aérea está aqui e os ucranianos atingiram e destruíram 2 Su-34 e danificaram outros 2 que estavam lá. Foram usados drones de longo alcance, então não foi uma operação tipo Spiderweb, que a gente viu há um tempo atrás, foi na verdade uma operação lançada a partir do solo ucraniano, com vários drones de longo alcance, né? O Serviço Secreto da Ucrânia, o SBU, em coordenação com forças especiais das Forças Armadas Ucranianas, o SOF, conduziram uma operação conjunta especial que resultou na destruição de 2 Su-34, 2 bombardeios Su-34, ali no campo aéreo de Marinovka, em Volgogrado. Em adição, 2 outros foram significativamente danificados, né? Esses Su-34 são bombardeios multifuncionais ativamente usados pelos russos para lançar bombas CAB contra posições ucranianas. Vocês podem ver que aqui está a base aérea, tem hangares protegidos aqui em alguns pontos, mas também tem aviões
que ficam estacionados aqui nessa região do lado de fora, né? E aparentemente foi isso que foi atingido. A gente não sabe se teve alguma coisa atingida entre os hangares protegidos aqui, né? Já foi confirmado pelos russos isso. O Fighter Bomber, vocês sabem, sempre fala. No caso aqui não morreu nenhum piloto, tá? A fala conhecida dele é que é voo eterno, companheiro, que é quando morre piloto, né? Mas ele falou aqui, não há motivo para comentar alguma coisa sobre Marinovka. Mais uma rodada de perdas de multibilhões de rublos que poderiam ser prevenidas, né? E seria legal se não culpassem só os ucranianos por isso. De outra forma, isso vai continuar acontecendo, né? Então, ou seja, o que ele está criticando aqui? Ele está dizendo que... Ele não diz quantos aviões foram destruídos. O serviço secreto ucraniano diz que foram 4 aviões, 2 totalmente destruídos e 2 bastante danificados. Mas ele confirma que foi uma perda muito grande de alguns milhões de rublos aí, né? Vários milhões de rublos, né? E o que ele está dizendo aqui é que a culpa não é só da Ucrânia. Ele quer dizer que teria que ter hangares e os aviões têm que ficar em hangar e tem que ficar protegido, não sei o que lá, e o pessoal não faz nada. Então é essa a reclamação dele aqui, né? Ou seja, indica que teve sucesso realmente o ataque, né? A gente já viu a imagem aqui, a gente não tem a imagem do depois ainda, só tem a imagem do antes. E aqui a confirmação do Estado-Maior da Ucrânia, né, reportando que usou drones de longo alcance para destruir 2 bombardeiros Su-34 e outros 2 foram danificados, né? E já está contando aqui na contagenzinha aqui de danos russos aqui, já teve aqui mais 4 aeronaves aqui marcadas como mais dano por aqui, né? Então é isso daí, é uma excelente notícia. Enquanto isso, os russos estão construindo mais hangares, né? Então aqui nessa base aérea de Artubinsk, lá na região de Astrakhan, que os ucranianos atingiram um Su-57. Sabe que o Su-57 ainda não está operacional pela Rússia, né? Ele só tem alguns modelos, alguns protótipos que eles estão usando para teste, mas não tem sido usado na guerra ainda, né? Mas de qualquer forma, os russos deixaram um dando bobeira nessa base, os ucranianos foram lá e destruíram ele. Isso já tem coisa de um ano já, né? E agora que os russos estão fazendo hangares reforçados aqui para evitar esse tipo de ataque, né? É excelente isso, porque no final das contas os russos gastam mais dinheiro ainda com esse tipo de coisa, né? Bom, além disso, na Crimeia, vocês lembram, ontem teve um ataque contra Jankoy, a gente falou sobre isso, os ucranianos atingiram Jankoy ali na Crimeia. Jankoy é essa cidade aqui na região temporariamente ocupada da Crimeia, essa cidadezinha aqui, tem uma base aérea aqui a base aérea está aqui, e essa base aérea ainda tem incêndios aqui ainda, olha só, você vê aqui a informação de incêndios aqui, não na base em si, mas nos arredores, que é o lugar preferencial em que eles guardam, que eles colocam o sistema de defesa antiaéreo. Então, esses lugares que você está vendo pegando fogo aqui, é tipicamente o lugar onde o pessoal coloca o sistema de defesa antiaéreo numa base aérea. Então, ou seja, a ideia é que aparentemente esse ataque ucraniano que foi feito alguns dias atrás aí contra Jankoy visou exatamente destruir sistemas de defesa antiaérea. Os ucranianos têm feito isso seguidamente, né? A gente tem mais imagens agora dos ataques ucranianos contra trens lá em Tokmak, né? Esse ataque aqui não aconteceu de ontem para hoje, aconteceu já há alguns dias, a imagem está bastante falha, mas você consegue ver o trem ali, o drone chegando e atingindo o trem. E é uma imagem antiga, mas a gente tem agora a informação dela agora. Esse ataque foi um daqueles ataques, os ucranianos fizeram vários ataques aqui contra trens aqui na região de Tokmak, nessa linha férrea aqui. Essa linhazinha mais escura aqui, esse cinzazinho escuro aqui, é justamente a ferrovia que passa nessa região aqui. E os ucranianos têm feito a festa aqui para diminuir o abastecimento na Crimeia, né? Bom, tivemos também um ataque ucraniano contra um abrigo da Brigada de Propósito Especial, a 346ª Brigada de Propósito Especial, próximo a Polohy, no Oblast de Zaporizhia. A gente está falando de Polohy, fica justamente aqui, ó, Polohy está aqui, perto de Uliapoli. Essa parte aqui da linha de frente está parada já há algum tempo, né? Foi aqui que teve a ofensiva ucraniana em 2023. De qualquer forma, os ucranianos atingiram aqui uma instalação desse lugar. O impacto causou a estrutura para colapsar e aqueles que estavam dentro reportadamente sufocaram devido à falta de oxigênio. 11 soldados russos foram eliminados, inclusive o chefe deles, o Monguzi, e o Amur e o Eduard Samshin. Enfim, um bom resultado aí desse ataque ucraniano contra essa instalação russa, né?
E também sobre a região de Sumi, a gente já falou isso ontem, né? Mas em Sumi aqui as atividades estão paradas, os russos não conseguem mais avançar aqui. Os ucranianos reportam aqui que fontes militares ucranianas confirmam na região de Sumi os avanços do inimigo, dos russos nesse caso, de fato pararam e nós estamos nesse momento numa linha de contato estável. Esses ganhos foram garantidos graças à coordenação de esforços de unidades ucranianas e levou um monte de trabalho para dizer o mínimo, né? E o Noel Reportes acrescenta aqui que, olha só, virá mais notícias em breve. A gente sabe que o pessoal lá em Sumi, os russos em Sumi, estão estão ficando apavorados porque chegaram várias unidades ucranianas lá na região. O pessoal está apavorado lá, né? E aqui mais um ataque ucraniano na região de Pokrovsk, né, em Novotroitsk, destruindo também uma base russa que tinha ali na região. E um outro ataque aqui na região de Soledar, em Donetsk, também destruindo operadores de drones, né? A gente tem falado que o Magyar, depois que assumiu a força de drones ucranianos, focou em destruir os operadores de drones russos e tem tido muito sucesso com isso, né? Mas, via de regra, na linha de frente não temos nenhuma mudança. Aqui a gente está falando sobre Bairtir, que é um pouco ao sul de Pokrovsk, mais uma vez, nenhuma mudança aqui. Também aqui na região de Velika Novosilka, também pequenos avanços aqui, mas nada significativo por aqui. E também aqui na região de Kamiansk, também tivemos pequenos avanços russos aqui, mas sem nenhuma eficácia no final das contas, né? E um blogger russo fez uma thread no Telegram muito interessante, dizendo que a guerra dos drones não é o futuro, é ontem. Já está acontecendo, já é a guerra atual, né? E ele dando dicas de como sobreviver aos pássaros, né? Ele diz que o pior de tudo são os dronezinhos Mavic, os mais simplesinhos, na visão dele, são os piores, porque no final das contas eles conseguem identificar onde estão as pessoas, né? E uma vez que você foi identificado por um drone desses, logo em seguida virá o drone de ataque para te atingir, né? Esses drones são muito usados porque são baratíssimos. Eu tenho um drone desse aqui em casa. É uma coisa que qualquer um pode comprar isso daqui, né? E o que ele fala aqui, ó, um detector de drone é o melhor amigo de um soldado. Existem equipamentos para detectar drones usando radiofrequência, né? Isso aqui não funciona com drone de fibra ótica, né? Mas você consegue detectar o Mavic, né? Onde tem Mavic tem morte, caramba. Não é uma piada, isso é a realidade da linha de frente, não é futuro, não. Não ver um drone é diferente de não existir um drone, ou seja, tem que tomar cuidado porque drones voam muito alto, você não consegue enxergar ele, mas ele está te enxergando, né? E à noite não ajuda em nada, ao contrário, à noite é mais complicado porque fica mais visível, né? Você é mais visível. Acender cigarro, você pode fazer isso à noite, mas se você fizer, você está morto. E o melhor momento para você andar é entre o dia quente no final do dia, quando o sol está se pondo, né? As estradas ainda estão quentes e você não é mais visível contra o background. Então o drone não consegue te ver, os drones de noite ainda não saíram, durante o dia é difícil de ver. Ou seja, isso é isso. Esse negócio de fingir que está morto e coisa e tal, é lorota, não funciona. Poeira traz a morte. Se você estiver andando em carro e num lugar de pó, né, que levanta poeira, isso é visível a muito longe, ou seja, o drone consegue te ver de muito longe que você está levantando poeira. Ou seja, é uma coisa difícil realmente. O que o pessoal está colocando aqui é a dificuldade desse tipo de guerra de drones, né? Bom, a Ucrânia aprovou um drone de grande porte terrestre aqui, ó. Esse drone aqui, como vocês podem ver, é quase um carro, né? Mas ele guia sozinho, pilotado por operadores, né? E ele pode ser usado para enviar munição para a linha de frente, enviar equipamentos para a linha de frente e também para trazer feridos né, resgatar pessoas na linha de frente. Aqui também parece ser bastante potente, bem interessante isso daqui. Bom, uma notícia bacana que a gente tem, os total de F-16 na Ucrânia chegaram a 63 neste momento. 19 da Dinamarca, 14 da Noruega, 24 da Holanda, é isso? Holanda, e Estados Unidos, 6, ou seja, no total 63 F-16 estão na Ucrânia nesse momento, ou seja, está ficando já uma frota considerável, assim, não é muito pouco, mas é considerável a frota de F-16 na Ucrânia, né? E outra coisa que eles estão falando é que sobre as defesas ucranianas, né? Que você pode ver que os ucranianos claramente
tem uma expectativa de até onde pode vir o avanço russo, e eles já estão protegidos aqui na região de Pokrovsk, aqui, aquela região ali no sul, né? De qualquer forma, o objetivo principal, evidentemente, é você eliminar os russos, muito mais do que qualquer outra coisa. É uma guerra em que os ucranianos não visam manter território ali, não faz sentido, não traz nenhum ganho, esse território todo vai ser perdido pelos russos, eles não têm condições de manter isso daí, e a proteção está bem específica mais atrás, ali na região de Pokrovsk, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o Putin, que finalmente falou mal sobre a questão da economia russa, né? Que a economia russa não está muito bem, né? Então tá aqui, ó, o Putin reconhece que o custo da guerra resultou em inflação, mas promete que vai resolver isso com um pouso suave. A grande questão é que a única maneira de fazer um pouso suave é se ele pousar, ou seja, se ele acabar com a guerra, né? A Rússia parece que está querendo um terceiro round de negociações agora, provavelmente por conta disso. O Putin já viu que a guerra dele não vai a lugar nenhum, agora vamos ver como é que vai ser essa negociação, né? O Putin reconheceu os problemas econômicos na Rússia por excesso de gasto militar, mas diz ele que isso vai ser resolvido rapidamente, que não vai ter problema. Eu não sei não, hein? Outro que está gaguejando é o Orbán, né? O Orbán já começou a gaguejar muito forte lá em Bruxelas. Ele sempre sempre foi o preferido lá na Hungria, coisa e tal, está para perder a eleição agora e já começou a gaguejar. Está vendo que a Rússia está indo para o buraco, a Rússia não vai conseguir dar apoio para ele nenhum, o povo húngaro é fortemente favorável à Ucrânia, o Orbán está com problemas, viu? Perguntaram para o Trump se ele mandaria os Patriots para a Ucrânia, ele disse que talvez. Eu vou te falar uma coisa, bicho, é um absurdo isso, cara. Esse cara continua fazendo merda, né? Bom, tem uma thread interessante aqui do Cossack Gandhi. Esse soldado é um soldado ucraniano, né? E ele chegou a ser prisioneiro russo. Ele foi prisioneiro lá na região temporariamente ocupada da Ucrânia, depois acabou sendo trocado numa das trocas de prisioneiros. E aí ele fala que eu fiz uma visita aos campos de prisioneiros ucranianos, ou seja, onde os russos ficam prisioneiros na Ucrânia, né? Ele sabia exatamente o que buscar, porque ele sabia o que aconteceu lá na Rússia com ele. Então ele sabia os problemas que você tem sendo prisioneiro de guerra, né? E ele conversou com várias pessoas de outras nacionalidades que foram capturados lutando pelas forças russas, voluntários africanos e várias outras pessoas. Ele falando aqui que aqui é o pátio em que os prisioneiros ficam dando voltas, né, durante o dia para fazer algum exercício, né? E ele diz que você pode dizer quem é que está lá por mais tempo, porque são os que andam mais devagar, né? Eles acabam arrastando, andando bem devagarzinho, para evitar acabar a coisa muito rápido, né? O mesmo truque eu usei na minha célula pequena, qualquer coisa você faz para esticar o tempo, né? A diferença é que eles têm ar fresco, eles fazem isso do lado de fora. Os russos, prisioneiros ucranianos, fazem isso lá de fora. Ele tinha que fazer na cela dele, né? Não há medo, não tem tensão. Ninguém está olhando, se preocupado com suas palavras. Em algum momento, um pequeno argumento aconteceu, uma pequena briga, né? Uma discussão aconteceu entre aqueles que dizem que a Rússia é forte e avançada tecnologicamente. Tudo que eu podia fazer era rir e dizer que se fosse eu na minha cela, isso significaria um espancamento pelos guardas, né? Outra grande bandeira, né, é quando nós estávamos entrevistando os soldados dentro das barracas, os prisioneiros dentro das barracas, outro entrou, pegou algo do seu armário e saiu. Nenhum guarda gritando, nenhum pânico, rotina. Que tipo de liberdade, isso não existia, esse tipo de liberdade não existia na prisão russa, né? Aqui estão as camas e coisas da prisão que ele estava aqui, né? Ou seja, no final das contas, é uma vida bastante tranquila em comparação com o que os russos dão para os prisioneiros ucranianos, né? Excelente notícia isso. Bom, outra thread interessante que a gente tem aqui é do J.P. Lindsay, que é um jornalista americano, e ele falando sobre algumas verdades que poucas pessoas sabem no final, né? Bom, o Azov não é nazista. Eu já falei isso várias vezes aqui, já expliquei várias vezes. Toda essa campanha de propaganda contra o Azov, evidentemente, é uma campanha de propaganda da Rússia, né? Outro dia um cara estava comentando, não, porque no TikTok eles falam que a Ucrânia é nazista e não sei o que ela é. TikTok é uma arma de propaganda chinesa, todo mundo sabe disso, né? Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer pessoa. E a Casa Branca está no escuro. E Kiev não sabe disso e mais, né? Então ele está falando sobre algumas coisas aqui que ele considera que as pessoas não sabem no Ocidente.
as partes mais próximas da Rússia na Ucrânia são as que são mais ucranianas em si, né? Eu tive nessa praça aqui, ó. Essa praça é muito bonita lá em Kharkiv. Isso aqui é uma universidade, esses prédios aqui atrás são uma universidade lá em Kharkiv. É uma praça muito bonita. Kharkiv, 30 milhas da Rússia, onde as pessoas falam russo no dia a dia, e ainda assim você encontra a mais forte resistência à tirania russa, né? Os russos achavam que eu tomar Kharkiv em 48 horas no início da guerra. Nunca tomaram, nunca conseguiram. Chegaram a cercar a cidade, mas nunca tomaram. Burisma é russa, não ucraniana. Quando teve o escândalo do Joe Biden, com o filho do Joe Biden lá, que foi nomeado CEO de uma empresa, né? O escândalo, se dizia, era com uma empresa ucraniana, Burisma, de exploração de gás e não sei o que lá. Qual que é a novidade? Essa empresa é russa, ela não é ucraniana. A empresa de energia que contratou Hunter Biden era coordenada por um ex-membro do governo de Yanukovych. E Yanukovych, para quem não sabe, foi o presidente Rousseff da Ucrânia, que foi expulso à tapa do governo de lá na Revolução de 2014, né? Na Praça Maidan. O fato de que americanos, tanto na direita quanto na esquerda, chamam isso de corrupção ucraniana deixa o Kremlin feliz. Burisma é russa, não é ucraniana. Os ucranianos são tolerantes de russos. Eles elegeram um comediante que ficou famoso fazendo shows em linguagem russa na televisão. O Zelensky, a língua original dele é russo. Ele aprendeu ucraniano só mais tarde na vida dele, né? E nunca teve problema você falar russo na Ucrânia. Agora, depois da invasão russa, o pessoal tem se policiado para evitar falar russo, né? Mas, assim, por causa da invasão russa, nunca teve problema com quem falava russo na Ucrânia. Os ucranianos têm o melhor instinto para liberdade e democracia que a maior parte dos americanos. Eu não tenho dúvida disso. É o que eu falo para vocês. Vai na Polônia. A Polônia, o pessoal tem uma ojeriza a comunismo, ao oqueísmo e coisa e tal, exatamente pelo passado comunista deles. A Rússia destruiu a maior cidade que fala russo na Ucrânia. Mariupol, Bakhmut, Severodonetsk, Avdiivka. Moscou não protege falantes de russo, mata eles, né? E é exatamente o que está acontecendo. Olha só como é que a Rússia está tomando a Ucrânia, destruindo completamente as cidades, né? A Ucrânia é mais conservadora no senso genuíno, além da polícia, que a Rússia ou a Europa. Sim, todo o leste europeu é extremamente conservador. Tá? O pessoal aqui fica falando que a Ucrânia é woke, não sei o que lá, que é globalista. Não, não é não. O pessoal é conservador pra caramba. Mas lá eles admitem gay. Pô, peraí, né? Desde quando o conservador tem algum problema com gay? Pô? Sempre teve liberdade para isso. Só o pessoal... Agora, o pessoal homofóbico é diferente de conservador. Aí é outra história, né? Aí você está associado com o Putin, a Rússia tem esse negócio de homofobia, você tem com os talibãs do Afeganistão e coisa e tal. Agora, em termos de conservadorismo mesmo, de manter tradições, de manter família, de focar na família, a Ucrânia é muito mais conservadora que todo mundo. A Brigada Azov é mais tolerante que o Partido Democrata, né? O pessoal fica chamando o Azov de nazista. Não, eu fiz um vídeo inteiro explicando como é que isso foi uma construção da propaganda russa, isso. Algumas pessoas dizem que apoiam a Ucrânia, mas facilmente sacrificariam ela se isso significar danificar Trump. Ele está criticando aqui os democratas. E eu notei esse tipo de coisa também, tá? Eu vejo muita gente aqui no meu canal, inclusive, que é mais pró-Ucrânia porque isso prejudica o Trump e isso ajuda o Biden. Então você não é pró-Ucrânia, meu amigo. Pró-Ucrânia é pró-Ucrânia. Se é o Biden, se é o Trump, quem quer que seja, tem que estar do lado da Ucrânia, não tem jeito, né? Existem alguns que gritam luta pela liberdade quando na verdade não estão lutando. Por exemplo, o Orbán na Hungria, né? Ele está na verdade trabalhando contra a liberdade. O Orbán é uma tristeza, realmente um idiota completo. E nunca assuma que as pessoas em poder sabem as verdades simples tão óbvias para você. A Casa Branca não sabe a força da Ucrânia. O time do Zelensky não sabe que a Casa Branca não sabe da força da Ucrânia. E mesmo nessa confusão, vidas e liberdades são perdidas. Eu concordo com a posição dele. Faz sentido que tenha muita falta de comunicação. O Trump simplesmente não está acostumado, não estava acompanhando a guerra da Ucrânia para saber o que está acontecendo. Espero que ele se cure disso rapidamente. A Noruega vai adotar o 17º pacote de sanções contra a Rússia. E, finalmente, a Ucrânia está pedindo mais sanções contra países que compram muito petróleo da Rússia. Aí, se liga, Lula, tá ligado, né? Vai ter problema para o Brasil nessa história. O Brasil é um dos grandes compradores de diesel russo.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.